Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Reston, sou teu professor de Física e hoje nós vamos continuar no estudo do trabalho, energia e potência. Só que hoje nós vamos conhecer algumas outras manifestações de energia, né? Lembrando que nós estudamos já o que trabalho é simplesmente um gasto de energia feito por uma certa força. Nós falamos já do trabalho da força-peso, falamos do trabalho da força elástica, falamos de potência, né? Muito importante, porque potência ela vai diferenciar um certo gasto de energia num certo intervalo de tempo. Nós falamos também de rendimento que sempre vai ser algo útil sobre algo total. Hoje nós vamos perceber as manifestações de energia, como é que a energia se dispõe, como é que ela se manifesta, como é que ela pode aparecer. Nós vamos perceber alguns conceitos um pouco diferentes, ok? Tranquilo, entendido isso? Então vamos lá, né? Hoje nós vamos começar o nosso estudo através da energia cinética. Esse prefixo cine, ele quer dizer movimento. Por exemplo, quando você vai ao cinema, antigamente cinema era um movimento de imagens me dando uma ideia de um filme. Então esse prefixo cine, ele quer dizer movimento. A energia cinética é uma energia associada ao movimento em si, ou seja, a uma alteração de posição. Ela é associada a uma alteração simplesmente do meu local. Ele vai estar ligado com a velocidade. Então, quando eu falo energia cinética, é a energia da velocidade. É o produto da massa, da velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, energia cinética, ela é o produto da massa, da velocidade ao quadrado, dividido por 2. Toda vida que ele te perguntar a energia cinética, vai estar ligado necessariamente à velocidade. Eu só tenho energia cinética se eu tiver velocidade, eu só tenho velocidade se eu tiver energia cinética. Energia cinética é uma energia associada à velocidade. É o produto da massa, da velocidade ao quadrado, dividido por 2. Leandro, dá um exemplo aí, vamos exemplificar, vamos ver como é que isso pode aparecer, né? Vamos simplesmente. Então ele fala assim pra gente: um carro de 1000 kg altera sua velocidade de 0 metros por segundo para 72 km por hora em 40 segundos. Então a velocidade inicial dele era 0, quer dizer que ele estava parado, e ele alcança uma velocidade de 72 km por hora em um intervalo de tempo de 40 segundos. Ele pergunta ali na letra A pra gente qual a energia cinética inicial. Eu só vou ter energia cinética se eu tiver velocidade. Se a velocidade do cara era 0, então quer dizer que ele estava em repouso. Energia cinética 0 para uma velocidade 0. Então quer dizer que a energia cinética inicial dele tem que ser 0 joules. Por que vai ser 0 joules? Porque se ele está parado, ele não tem energia cinética. Aí ele pergunta para a gente a energia cinética final do carro. Galerinha, você tem que lembrar que toda vida que eu vou usar a velocidade, eu tenho que usar no sistema internacional de medidas, ou seja, eu tenho que usar em metros por segundo. Temos que lembrar que ele vai estar em quilômetros por hora e metros por segundo. Se eu for sair de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu for de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, primeira ideia, né, que eu vou ter para resolver isso aqui é que essa velocidade são 72 quilômetros por hora. Então, você deve dividir por 3,6. Quando você divide por 3,6, isso vira 20 metros por segundo. Energia cinética. Energia cinética é o produto da massa, da velocidade ao quadrado dividido por 2. Quanto é a massa desse carro? 1000 kg. Velocidade é 20 ao quadrado dividido por 2. 20 ao quadrado dá quanto, pessoal? Dá 400. 400 dividido por 2, 200. Então quer dizer que são 200.000 joules.
Então, recapitula, preste atenção aqui comigo. Quer dizer que eu não posso usar essa velocidade em quilômetros por hora. Eu tenho que usar essa velocidade em quê? Em metros por segundo. Para eu sair de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, 72 quilômetros por hora dividido por 3,6, isso vira o quê? Vira 20 metros por segundo. Energia cinética associada a essa velocidade é o produto da massa, que é 1000, a velocidade ao quadrado, que é 20 ao quadrado, sempre usa no Sistema Internacional de Medidas, que é metros por segundo, 20 ao quadrado dividido por 2, dá 200 mil joules. Então quer dizer que ele gasta essa energia para poder atingir a essa velocidade, partindo do repouso. Qual a potência? Você tem que lembrar que potência, como nós estudamos na aula passada, ela vai ser energia, ela vai ser um certo trabalho sobre um intervalo de tempo. Então, quanto é a minha energia? 200 mil joules. Em quanto tempo isso acontece? 40 segundos. 200 sobre 40 dá 5, então quer dizer que isso são 5.000 watts, tudo bem? 5.000 watts. Lembrar que, se eu quiser sair de watt para kilowatt, como é que eu faço? Eu divido por 1000, então isso é 5 kW. Vamos lá. Então, se ele perguntar a potência para você, ele está pedindo que você pegue a energia necessária para isso e divida pelo certo intervalo de tempo. Qual foi a energia necessária para isso? 200 mil joules. Em quanto tempo isso ocorre? 40 segundos. 200 mil sobre 40 dá 5.000 watts. Para eu sair de 5.000 para 5 kg, eu vou dividir por 1000, porque esse K aí ele representa o 1000, é o quilo, o K. Então vai ser 5 kW. A partir de agora, a gente também vai entender outras manifestações de energia. A primeira manifestação que a gente viu foi a energia através da velocidade. Hoje nós vamos compreender essa manifestação de energia através do armazenamento. Toda vida que você escutar a palavra potencial, você vai pensar numa energia que é armazenada, ou seja, numa energia que está sendo guardada. Energia potencial é energia armazenada. Energia potencial gravitacional é energia armazenada devido à gravidade. Energia potencial elástica é uma energia armazenada devido a coisas que são elásticas, ou seja, quando eu tenho molas que são esticadas ou molas que são comprimidas. Energia potencial, então, é uma energia armazenada. Existem vários tipos de energia potenciais. Aqui nós vamos nos deter ao estudo de duas: energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. Leandro, como é que eu faço o cálculo dessas energias, né? É bem semelhante ao trabalho das forças. Por exemplo, energia potencial gravitacional, ela é o produto da massa, da gravidade e da altura que eu disponho para aquilo. Energia potencial elástica, ela é dada pela constante elástica, pelo x, que é a deformação ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Então vai ser kx ao quadrado dividido por 2. Toda vida que ele te pedir a energia potencial do problema, o que ele está te pedindo? Ele está te pedindo que você some a energia potencial gravitacional com energia potencial elástica. Então, quando ele te pedir a energia potencial, ele pede que você some a energia potencial gravitacional com energia potencial elástica. Energia potencial é quando eu armazeno essa energia. Perceba que essa energia armazenada, ela pode gerar uma possibilidade de movimento. Então, energia potencial é uma energia que eu armazeno para que eu gere uma possibilidade de movimento. Ter energia potencial significa dizer que eu vou estar em movimento? Não. Ter energia potencial significa dizer que pode acontecer movimento, que esse movimento pode ocorrer, mas não quer dizer que necessariamente vai ocorrer.
ok? Então é um armazenamento de energia, e armazenar energia me dá a possibilidade de acontecer esse movimento. Tranquilo? Tá entendido isso? Vamos exemplificar, vamos gerar alguns exemplos aqui para perceber como é que isso pode aparecer para a gente. Ele pergunta assim: qual a energia que um bloco de massa igual a 5 kg adquire ao alcançar 20 metros acima do solo? Perceba que ele está definindo um zero para a gente, ele está definindo uma altura igual a zero. Essa altura igual a zero, a gente vai dizer que é o solo. O solo, então, ela vai ter uma altura de zero. Geralmente, isso é chamado de PHR. O que é um PHR, Leandro? É um plano horizontal de referência. Para uma altura igual a zero, eu vou ter uma energia potencial gravitacional igual a zero. Quando um corpo ele simplesmente atinge 20 metros de altura, então para esse plano horizontal de referência, onde essa altura é zero, ele vai atingir uma altura de 20 metros. E aí eu quero saber, a partir desse plano horizontal de referência, qual é a energia que ele vai admitir aí? Ele vai adquirir, ele vai armazenar uma energia para isso. E como é que eu calculo essa energia armazenada? Essa energia armazenada é dada como energia potencial gravitacional. Ela é o produto da massa, da gravidade e da altura. Quanto é a massa do corpo? A massa desse corpo vale 5 kg. Então vai ser 5 vezes 10 e a altura 20. Então isso vai ficar 5 vezes 20, 100. 100 vezes 10 dá 1000. Ou seja, isso são 1000 joules. Para que esse corpo de massa igual a 5 kg possa atingir uma altura de 20 metros, ele vai ter que adquirir uma certa energia, ele vai ter que armazenar uma certa energia. E essa energia armazenada, ela é chamada de energia potencial gravitacional. Ela é dada pelo produto da massa, da gravidade e da altura. Massa 5, gravidade 10 e altura 20. 5 vezes 20, 100. 100 vezes 10, 1000. Então quer dizer que ele precisa de 1000 joules para que isso possa acontecer. Vamos lá. O que mais que a gente vai falar aqui? A gente vai dizer que um bloco de massa de 5 kg comprime uma mola de constante elástica de 20 newtons por metro em 1 metro. Qual é a energia armazenada pela mola? Quando você tem uma mola e ela está sendo comprimida, eu estou fornecendo energia para essa mola, porque ela só vai ficar comprimida se simplesmente ela for forçada a essa situação. E para eu forçar essa situação, eu tenho que dar uma certa quantidade de energia para ela. A energia que eu vou transmitir para ela, a energia que essa mola vai adquirir, é a chamada energia elástica, ou energia potencial elástica. Potencial vem da ideia de armazenamento. Então, energia armazenada é uma chamada energia potencial. Percebe então que um bloco de 5 kg comprime uma mola de constante elástica de 20 newtons por metro. Quando eu tenho uma constante elástica de 20 newtons por metro, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada metro eu preciso fazer uma força de 20 newtons. São necessários 20 newtons de força para que essa mola seja comprimida de 1 metro ou para que ela seja alongada de 1 metro. Ou seja, a constante elástica da mola vai me dizer a dureza dessa mola. E ele vai simplesmente distender ela de um comprimento de quanto? De 1 metro. Então quer dizer que energia potencial elástica é dada por K vezes x ao quadrado sobre 2. Quanto é o valor desse K? 20. Quanto é o x? É 1 ao quadrado dividido por 2. Então, essa energia potencial elástica, ela vai ser 20 dividido por 2, 10, vezes 1, então são 10 joules.
Quer dizer, Leandro, que para comprimir essa mola de 1 metro ou esticar essa mola de 1 metro, tudo bem? Eu vou transferir uma energia para ela. E que energia é necessária? Energia de 10 joules. Então vamos aqui fazer uma breve leitura, recapitular um pouco. Quer dizer que nós aprendemos 3 manifestações de energia. Energia cinética, energia associada à velocidade, é dado pelo produto da massa da velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia potencial gravitacional é energia associada à altura. Então, toda vida que eu tiver altura, eu tenho energia potencial gravitacional. É dado pelo produto da massa, da gravidade e da altura. Energia potencial elástica é quando eu tenho a constante vezes a distensão, que é o x ao quadrado, dividido por 2. Toda vida que ele falar energia potencial, ele está pedindo o somatório de todas as energias potenciais naquela determinada situação. Então, energia potencial, você soma energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. É o somatório delas, tudo bem? A partir desses conceitos muito bem definidos, né, deixa eu só pegar o pincel aqui, já volto para o quadro. Então, quer dizer que a partir desses conceitos muito bem definidos, nós podemos definir uma energia geral para esse movimento, ou para a possibilidade desse movimento. Se eu falo mecânica, a primeira coisa que vem à sua cabeça, ou pelo menos poderia vir à sua cabeça, seria a ideia de uma oficina mecânica, né? Quando a gente fala mecânico, a gente pensa em alguma coisa que está se movimentando. Não é verdade isso? Ou seja, quando você pensa num sistema mecânico, quando você pensa numa mecânica, você pensa num avião, você pensa num carro, você pensa numa bicicleta, ou seja, mecânico é alguma coisa que vai me dar uma ideia de movimentação. Né? Então, a energia mecânica seria uma energia da movimentação ou da possibilidade dessa movimentação. A energia mecânica é a energia do movimento em si ou da possibilidade de movimento. Então, quer dizer, Leandro, que a energia mecânica vai ser o somatório da energia cinética com a energia potencial. Lembrando que essa energia potencial, ela é o somatório da energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Entendido isso? Então, presta bem atenção nisso aí. Toda vida que ele tiver, né, me segue aqui. Toda vida que ele estiver falando da energia mecânica, ele está falando do somatório da energia cinética, que é a energia do movimento em si, mais energia potencial, que é a energia da possibilidade, a energia que eu vou armazenar movimento para gerar uma possibilidade. Eu armazeno energia para gerar uma possibilidade de movimento. Vamos gerar uma aplicabilidade, vamos ver como é que isso pode acontecer, né? Ele fala assim pra gente: um carrinho de massa igual a 100 kg desloca-se no trilho conforme a figura. Então você tem aqui a figura de parte de um trilho que vai ter um certo, simplesmente um certo deslocamento. A gente tem um trilhozinho aqui acontecendo. Nesse ponto A, eu garanto que ele está a 5 metros de altura e ele vai estar com uma velocidade de quanto? De 10 metros por segundo. Então, nesse ponto A, que se encontra a 5 metros de altura do solo, ele vai estar com uma velocidade de 10 metros por segundo. Lembrando que o solo aqui pra gente, ele vai ser uma altura igual a 0. Ele é o chamado plano horizontal de referência. Ou seja, é a partir de onde essa altura vale quanto? Ela vale 0 e a energia vale 0. Aí ele pergunta pra gente, qual a energia cinética do ponto A? Como é que eu calculo essa energia cinética? Ela é o produto da massa, da velocidade ao quadrado, dividido por 2. Quanto é o valor da massa? 100. Quanto é o valor da velocidade? 10 ao quadrado, dividido por 2. 100 dividido por 2, isso vai dar 50. 10 ao quadrado é 100. Então, quer dizer que isso, 100, quer dizer que vale 50 vezes 100, isso são 5.000 joules ou 5 quilojoules. Qual a energia potencial no ponto A? No ponto A, olha para cá, tem alguma mola aqui no ponto A? Não.
Se não tem nenhuma mola no ponto A, então quer dizer que no ponto A ele só vai ter um tipo de energia potencial gravitacional, que é uma energia associada à altura. Então quer dizer que energia potencial gravitacional é o produto da massa, da gravidade e da altura. Quanto é a massa? A massa a gente viu que são 100 kg, a gravidade é 10 e a altura são 5 metros. Ou seja, quer dizer que também vou ter 5.000 joules. Aí ele pergunta para você qual é a energia mecânica. A energia mecânica é o somatório da energia cinética mais energia potencial. Isso será 5.000 da energia cinética mais 5.000 da energia potencial. Quanto é que vale isso? 10.000 joules. Ou seja, se eu somo 5.000 de uma com 5.000 da outra, isso vale 10.000 joules. Então vamos recapitular. Energia cinética é energia associada à velocidade. É o produto da massa, da velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é 100, a velocidade nesse ponto é 10 ao quadrado dividido por 2. 100 dividido por 2, 50. 10 ao quadrado, 100. 50 vezes 100, 5.000. Qual a energia potencial do ponto A? No ponto A não tem mola, só tem altura. Se só tem altura, ele só tem energia potencial gravitacional, que é o produto da massa, da gravidade e da altura. 100 vezes 10 vezes 5. Vai dar quanto isso? 5.000. Qual a energia mecânica do ponto A? Quando ele pergunta para você a energia mecânica, ele está pedindo que você faça o somatório da energia potencial com a energia cinética. Se a energia cinética vale 5.000 e a energia potencial vale 5.000, 5.000 mais 5.000 vale quanto? Vale 10.000. Então quer dizer, Leandro, que na aula de hoje nós aprendemos algumas manifestações de energia. Nós aprendemos a energia cinética, nós aprendemos a energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. E nós vimos que a energia mecânica é o somatório da cinética com a potencial. Não foi isso? Eu te agradeço muito, foi muito bom estar aqui com você hoje. Não esqueça de exercitar. Você só vai aprender se você tentar reproduzir as linhas de raciocínio. Tudo bem? Exercite, fixe, faça um exercício de fixação. Isso é muito importante. Beleza? Felicidades a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!